votos de refúgio, eles nos retiram de vários obstáculos, assim, né? Então é super importante que a gente entenda isso. Por exemplo, nós tomamos o voto de refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, né? Os votos Vajrayana incluem, além de Buda, Dharma e Sangha, incluem Lama, Hidan e Dakini. Eu vou falar brevemente sobre isso, né? Então, o voto de refúgio no Buda, ele naturalmente é mais importante, porque ele equivale a todos os outros. Então, se nós tomamos o voto, fazemos o voto de refúgio no Buda, ele é o refúgio na natureza última. Então, ele é o refúgio naquilo que nós naturalmente somos. Então, é um voto, em princípio, natural, quando explicado assim, né? Mas, na verdade, nós surgimos como seres ah, flutuantes, né? Nós estamos na espuma do Sansara. Nós somos essencialmente a espuma do Sansara, né? Porque a base do Sansara é como se fosse um mar. Nós somos a espuma das ondas. E a base da natureza búdica é o grande espaço. Do grande espaço surge o mar, que é a natureza fundamental. Essa natureza fundamental ondula e espuma. Então nós somos a espuma, porque é muito breve os nossos pensamentos, as nossas direções, nossas prioridades, elas flutuam com muita facilidade, assim. Então nós temos muitas bolhas, a nossa experiência é dessas bolhas como da própria espuma, assim. Então, se nós formos procurar dentro da espuma alguma solidez, a gente não encontra. Mas a gente encontra algum referencial nas ondas desse mar. E nós encontramos um referencial no mar. Mas tanto o referencial nas ondas como o referencial no mar, eles flutuam também. Eles têm uma flutuação mais longa, mas eles flutuam. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a encontrar a natureza búdica, que é essencialmente vazia e luminosa como o espaço. E esse espaço não é um espaço tridimensional, ele é um espaço misterioso, é alguma coisa a mais ainda. Então, o voto de refúgio no Buda é isso. Mas quando a gente não compreende, né, nós seres flutuantes, que temos o sofrimento também como experiência e a busca de ultrapassar o sofrimento como a nossa experiência, quando a gente não encontra essa natureza, nós buscamos alguma coisa mais segura, né? Aí nós mergulhamos nas nossas bolhas das relações, as bolhas das nossas rotinas, das nossas identidades de mundo e voto real, mas a gente aspira o voto de se refugiar no Buda, né? Então isso já é uma grande coisa, porque significaria que a gente entendeu a situação flutuante, entendeu que não há propriamente nada seguro, nenhuma direção dessas ondas e desse mar e dessas espumas, né? Então não há nada que seja seguro aí. Então, nós estamos verdadeiramente submetidos a uma fragilidade, sendo que essa fragilidade ela não é uma fragilidade real, é uma fragilidade só da identidade, porque na natureza última nós temos a natureza búdica que está além de tudo isso, né? Esse é o ponto, assim. As nossas vidas se sucedem porque o mar não desaparece quando a espuma desaparece, quando a espuma se vai, se dissolve, o mar segue, né? E assim nós temos as experiências de vida sucessivas, que são essencialmente o movimento das ondas, né? Mas é super importante que a gente entenda esse voto de refúgio no Buda em algum nível. Então, o voto de refúgio no Buda, como ele é imperfeito, mas ele existe, ele se transforma num caminho. Então, a gente pode dizer que o caminho é o aperfeiçoamento do voto de refúgio no Buda. Essencialmente isso. A gente toma o voto de refúgio no Buda, que é a essência de Guru Yoga, e segue avançando e purificando e clarificando e entendendo isso progressivamente. Então é muito importante que a gente relembre esse voto de tanto em tanto, né? O voto no Dharma,
eu voto na compreensão das aparências. Então, o Buda ensina sobre como que aquilo que nós olhamos sobre nós mesmos e sobre as coisas ao redor, eles brotam enquanto coisas ilusórias e como que elas espelham, como que elas manifestam o próprio céu, que é a própria natureza búdica. Então, como todas as aparências são inseparáveis da natureza búdica. Então, isso é essencialmente o Dharma. Se nós tivermos um foco no Buda, no Dharma e também na Sangha, a nossa vida muda bastante. O terceiro refúgio é justamente o refúgio na Sangha. Então, quando nós olhamos a Sangha, o aspecto mais profundo disso é reconhecer em todos os seres a própria natureza búdica. Como que a natureza búdica surge e se manifesta na aparência que, por vezes, surge como se fosse uma aparência comum dos outros seres. Mas como os outros seres, não apenas os seres humanos, todos eles têm a natureza búdica. Então, nesse sentido, todos eles são a Sangha. Então, o refúgio na Sangha é o refúgio no reconhecimento do aspecto extraordinário de cada um dos seres. Então, isso é extraordinário. Então, se nós temos essa aspiração de encontrar esse aspecto profundo em nós, nós já não entramos diretamente nas bolhas. Nós já temos mais cautela no nosso movimento na bolha. Nós estamos vivendo as bolhas, mas a gente aspira a ter uma visão mais elevada. Se nós temos o Dharma junto conosco, a gente vai aperfeiçoando isso. Então, isso se torna um caminho também. Nós vamos aperfeiçoando a visão do mundo, a visão de nós mesmos. E, na medida em que a gente vai avançando nisso, nós vamos reconhecendo mais facilmente a Sangha. Então, o ambiente inteiro ele se torna o ambiente da Sangha, né? A manifestação da Sangha. Então, isso é super importante. Assim, a nossa vida muda se a gente passar a olhar desse modo. Nós já não somos arrastados de uma forma tão direta pelas bolhas. E a gente é capaz de iluminar as bolhas, é capaz de ver com profundidade dentro das próprias bolhas. Aí nós temos os 3 outros refúgios, que são o refúgio no Lama, Ida e Dakini. Então, o Lama, quando a gente olha o Lama, a gente não deveria pensar que está vendo alguém. Né? A gente vê alguém ali. Mas, na verdade, o Lama não deveria ser confundido com a aparência de alguém. Nós deveríamos limpar a nossa visão. O próprio Lama tem a necessidade de limpar a sua própria visão com relação à aparência comum dele. Por quê? Porque os lamas, eles são essencialmente as pessoas da Sangha, que têm, de algum modo, uma compreensão de que eles têm a natureza búdica, eles manifestam a natureza búdica, eles são a natureza búdica. Então, quando nós olhamos alguém que está trazendo os ensinamentos, está nos ajudando, se a gente olhar com um olho comum, a pessoa fica uma pessoa comum, a gente tem uma relação comum com a pessoa. Mas se a gente tiver o bom mérito de tirar daquela pessoa aquilo que ele pode trazer enquanto ensinamento, então a nossa relação é muito melhor. Por exemplo, se vocês encontram um professor ou encontram um médico, mas em lugar de perguntar para o médico como que vocês curam as doenças, vocês têm uma relação comum com ele, vocês não vão aproveitar isso. Se vocês tiverem uma relação com o professor, mas em vez de aprender com ele o que ele pode ajudar, vocês tiverem uma relação humana comum, baseada em gostar ou não gostar, também aí a relação se perde, né? Então, o Lama é quando a gente olha para alguém e se relaciona através do Dharma. E daquela pessoa vem, então, o ensinamento e a ajuda que a pessoa pode dar dentro do Dharma. Por outro lado, a relação comum a gente evita, porque a relação comum ela vai danificar a relação do Dharma, de fato. Né? Então, nós temos Buda, Dharma, Sangha, Lama. Aí tem Ida. Ida é assim, quando vocês estão fazendo a prática ou quando nós estamos fazendo a prática do Prajnaparamita, Ida seria o exercício do olhar de Prajnaparamita em todas as direções. Então, é a capacidade nossa de adotar um olhar específico de sabedoria
para examinar as nossas experiências. Então a gente toma também o refúgio no Ida, ou seja, na capacidade lúcida de olhar as realidades de vários modos. Pode ser qualquer uma das deidades, né? Tem uma vastidão de deidades, entre elas Guru Rinpoche, Prajnaparamita, Aryatara, Chelenzig, Manjusri, Buda da Medicina, e assim nós vamos indo. É uma vastidão de deidades, né? Entre elas também Vajrasattva, naturalmente. Então, nossa capacidade de utilizar nossa mente a partir de um Ida e não da mente comum das bolhas e das identidades, isso é esse refúgio. No mínimo, nós praticamos um pouco desse modo. E aí nós temos Dakini. Então, os Dakas e Dakinis, eles representam a nossa capacidade de entender a manifestação das outras pessoas, dos outros seres e das várias situações, como situações que por vezes quebram as nossas bolhas e são capazes de produzir um atravessar da realidade comum. Então, o nosso maior obstáculo é que a realidade comum ela se torna sólida. Então, por vezes, surgem esses seres que se diz voam no espaço. Isso significa que eles não têm outros referenciais a não ser o espaço. Então, eles se movem sem ornamentos, sem artificialidade no espaço, e por isso eles furam as nossas bolhas. Então, Dakas e Dakinis, quando nós entendemos isso de uma forma um pouco melhor, nós entendemos que é essencialmente a nossa capacidade de aproveitar todas as experiências como experiências de emancipação e de lucidez. Então nós tomamos refúgio nisso, no Buda, Dharma, Sangha, Lama, Ida e Dakini. Então, de tanto em tanto é bom que a gente relembre isso.